Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, Hugo Fiteira, desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio em 1080 segundos. Para quem não te conhece, quem é o Hugo Fiteira? O Hugo Fiteira é uma pessoa natural de São João da Madeira, considera-se uma pessoa humilde, vive no mundo do futebol, vive para a família e essencialmente para a família. Se eu te pedisse para tu te descreveres em 30 segundos, como é que tu te descreverias? Sou uma pessoa humilde, como já o referi, ajudo sempre quem me ajuda, mas, no entanto, não quero nada em troca. Sou uma pessoa que ajuda sem querer receber nada em troca. Sou amigo do meu amigo, digamos assim. Fervo em pouca água. Sou uma pessoa que ferve em muito pouca água. E é dentro disso, sou uma pessoa pacata, gosto de estar na minha, como se costuma dizer. Essencialmente sou isso. Como é que nasce essa tua paixão pelo futebol? Tens uma noção e quando é que ela nasce e quando é que ela despolta? Desde pequenino, acho que foi um bocadinho incutido pelo meu pai. O meu pai é doente pelo futebol, ainda hoje já nem tanto, pelo meu tio, meu filho, já nem tanto, mas ainda não tenho idade para jogar a bola, mas tenho a certeza que um dia, quando ele puder, o meu pai vai tornar a aparecer aquela vontade. E foi a partir daí que o meu pai começou, desde pequenino, começou a incutir-me o futebol e até que comecei a jogar a bola e chegando aos campeonatos nacionais, inclusive eu representei a seleção de futebol de Aveiro, até ter uma lesão. Depois disto, foi operado, entretanto deixei de jogar, casei, tive o meu filho, e isto como treinador de futebol começou com uma brincadeira de um ex-treinador meu, em que me fez o convite para ir para treinador adjunto dele nos Júniores de Obarense, ao qual eu aceitei, bastante apreensivo, mas aceitei, porque era uma experiência nova para mim, como era óbvio, mas aceitei. Comecei a trabalhar lá, entretanto, passado 2 meses, fui convidado para a equipa sénior como adjunto de um outro treinador que tinha chegado, e eu aceitei. E foi nessa pequena brincadeira que isto tudo começou, entretanto, percorri outros clubes. Tens tido formação dentro dessa área do futebol? Sim, tenho tido formação. Aliás, tirei o meu curso há relativamente pouco tempo. Fora o curso, tenho andado em seminários, tenho andado em formações sempre ligadas ao futebol e, como é óbvio, vou aprendendo com treinadores mais experientes do que eu. Qual foi o treinador que passou pela tua vida que mais te marcou pela positiva? Enquanto jogador de futebol, e uma dupla questão tem a ver qual foi o treinador que passou pela tua vida enquanto treinador de futebol que mais te marcou? Enquanto jogador de futebol, sem dúvida, para mim, Manel António. Isto no Arrifarense, em campeonatos nacionais. Como treinador, inclusive este ano mesmo, Pedro Alves, para mim, é uma pessoa com uma cultura a nível de futebol extraordinária. Tenho aprendido imenso com ele. É uma pessoa tremendamente acessível, em que eu posso fazer a pergunta mais absurda, em que ele tem sempre uma resposta para mim, seja ela qual for. E essencialmente esses dois. O que é que eles te ensinaram? Ambos. Quer um como treinador e tu enquanto jogador, quer o outro enquanto treinador, que te ensinou alguma coisa como treinador. Em termos de futebol, em termos de jogador de futebol, digamos assim, ensinou o que a gente quer, que é saber estar dentro de campo, o saber respeitar o adversário, porque o melhor respeito, no meu entender, e isso já me foi incutido por ele como jogador, o maior respeito que poderemos ter é respeitando a equipa adversária, dando o máximo dentro do campo. Não há maior respeito pela equipa adversária. No caso como treinador, obviamente visão de jogo, obviamente cultura tática no futebol, o saber o psicológico dos jogadores, estudar o psicológico dos jogadores, saber aquele jogador em que temos que dar na cabeça
e que ele vai lá e aquele que temos que passar a mão na cabeça, lá está, maneiras diferentes de o ser. Aprendo bastante isso, essencialmente com o Pedro Alves, e cultura tática, sem dúvida. Ele, para mim, nesta zona, é um dos melhores treinadores, sem dúvida nenhuma. Tu és muito novo. Sim. Que idade é que tu tens? Tenho 29 anos. 29 anos. Quais são os teus objetivos no futuro dentro do futebol? Sem dúvida, chegar aos campeonatos profissionais, sem dúvida nenhuma. É essa, não escondo a ninguém, é essa a minha o meu principal objetivo, é chegar lá. É difícil, sei perfeitamente que isso é difícil, são muitos queijam osso, como se costuma dizer, mas tenho confiança em mim próprio e obviamente que não sei tudo, como já referi, mas passo a passo penso que chegarei lá. Mas estás a falar como treinador sénior ou como formação? Como treinador de sénior. É essa o meu principal objetivo. O que é que te cativa a ti num jogador? Essencialmente ser humilde, gostar do que faço, porque eu neste momento estou a trabalhar com camadas jovens e já apanhei situações em que o miúdo, se calhar, gostava de ser guarda-redes e o pai ou a mãe não o queriam. E por mais que eu tentasse mudar a ideia do pai ou da mãe, isso não acontecia. Ó filho, porque vais passar vergonhas, ó filho, porque isto, por aquilo, por causa de ser o guarda-redes. Isso não tem lógica nenhuma, a gente tem que fazer o que gosta. A gente tem que se sentir feliz com o que estamos a fazer. Esse é o ponto principal no futebol. Tu, quando eras jogador, a que posição é que jogavas? Jogava defesa central. Como é que tu te consideravas a nível de atleta? Porque normalmente os defesas centrais que nós vemos é aqueles gajos altos, Exatamente. entroncados, caceteiros. Exatamente, também. E eu considerava-me um caceteiro. É assim, um defesa central tem que ter corpo, tem que ter isso tudo mais, mas também tem que ter inteligência, tem que saber estar dentro de campo. Muitas vezes não importa a altura, nem importa o físico, importa sim a inteligência do atleta. Saber se posicionar. Exatamente. É muito importante. És um adepto de que tipo de treinador? De que tipo de treinador? E que tipo de cultura tática e de tipo de jogo? Principalmente disciplinado. Gosto de um treinador que inculca métodos ofensivos numa equipe. Qual é a tua referência dentro do futebol? Se calhar já não está em competição, já em Pacheco, em termos de disciplina, em termos táticos, Vilas Boas. Penso ser uma pessoa bastante inteligente que saiba ler o futebol. Quais são as grandes diferenças que tu vês de um para o outro? Já em Pacheco, cultura tática, penso que seja mais limitado do que Vilas Boas neste âmbito. E Vilas Boas não tão disciplinado como Jean Pacheco. Dentro de futebol, qual foi o jogador que te marcou mais pela positiva? Luís Figo. E uma pessoa que tenha passado pela tua vida como atleta, que tenha marcado pela positiva? Jorge Sousa. E em que é que ele te marcou? Marcou-me pelo simples facto de ainda ser um miúdo com os seus 22 anos, penso eu, nesta altura, em que tenho uma forte ambição em chegar lá. Infelizmente, tive um problema de saúde e estou a acompanhar essa situação do problema dele e não só me marca como atleta que o foi, porque neste momento não o está a exercer, mas também como pessoa que ele é. É um miúdo extremamente humilde, está a lutar contra uma doença um bocado complicada, mas para mim é um daqueles miúdos mesmo fenomenais. Nós estamos aqui a fazer este 1080 segundos na sala de conferência do Cesarense. O que é para ti a cultura cesarense? A cultura cesarense.
A cultura cesarense, no meu entender, é um espírito de amizade, que é o que se vive aqui dentro, um espírito de interajuda, que é o que se vive aqui dentro, sem dúvida nenhuma. Já passei por vários clubes, não desfazendo nenhum clube, como é óbvio, mas em termos de grupo de trabalho, em termos de não só treinadores, mas direção técnica e etc., para mim, até ao momento, foi a melhor equipa que encontrei até ao momento, em termos de companheirismo, em termos de objetividade para o cesarense. Conhecias este clube há 10 anos atrás? Minimamente. Aliás, já vim cá jogar, como é óbvio. Tens uma noção das diferenças que existem, por exemplo, de há 5 anos para cá, no clube em si? Sim. E quais são? Sim, sem dúvida. Para já, a estrutura. A estrutura melhorou significativamente a 100%. Neste momento, arrisco mesmo a dizer que na zona do distrito de Aveiro, se calhar, seremos uma das melhores, não só escolas, mas a nível de estrutura que temos. É fenomenal. Sem desfazendo outros clubes, porque cada um tem o que pode, obviamente, mas lá está. Temos pessoas a trabalhar para que isso aconteça e há que dar mérito a essas pessoas. Engraçado, falámos do passado e a nível de projeções de futuro. Quais são as projeções de futuro do cesarense? Isso é que podemos saber. Isso já está um bocadinho por parte da direção, já não entro muito nesse campo. Já não entro muito nesse campo, mas obviamente que para esta época tenho clarificado quais são as expectativas da direção e essencialmente júniores. Estou a trabalhar também com júniores, sem dúvida. A equipa A é a subida ao nacional, a equipa B, onde eu estou mais dentro dela, é subirmos à primeira distrital, mas isso só poderá acontecer com a subida da equipa A ao nacional. Estamos a trabalhar para isso, ambas as equipas. Neste momento estamos a atingir os principais objetivos, mas ainda falta muito para terminar a época. Estamos a meio. Ainda estamos a meio. Ainda, no nosso caso de júniores ainda nem terminou, ainda falta 2 jogos para dizermos que estamos a meio. Mas penso que isso vai ser alcançado. O que é que tu achas de o Cesar de ser uma das primeiras equipas a optar por uma equipa B de séniores dentro destes escalões? É uma boa iniciativa, até porque... Quais são os pontos positivos que tu vês dentro disso? Os pontos positivos é fácil no sentido de prever, porque é assim, nós temos atletas júniores com muita qualidade. E porquê esses atletas júniores estarem a sair do nosso clube, formados cá, para ir para outros clubes, quando podem manter-se no clube e continuar a levar o nome de cesarense pelo mundo fora, digamos assim? Acho que esse é um dos principais aspectos positivos que temos em relação aos séniores B, como é óbvio. Achas que acaba por ser mais até um escalão ali intermédio que se cria para uma integração na equipa A dos séniores? Sim, considero uma rampa de lançamento, sem dúvida. Porque normalmente, quando eu também já joguei futebol há muitos anos, quando saímos dos júniores, poucos eram aqueles que chegavam aos séniores e conseguiam se ingrar. E muitos acabavam por abandonar o futebol por não haver essa tal transição. Exato, a tal rampa de lançamento. Ou seja, achas que acaba por esta segunda equipa dos séniores ser uma transição e ir ganhando o seu lugar lentamente até poder chegar aos séniores? Sim, aos séniores A. Sim, acredito que sim, seriamente. Obviamente não serão todos, porque isso, neste momento, o Cesarense está no Campeonato Nacional de Séniores, como é óbvio, e a experiência conta muito. A experiência dos atletas dentro de campo conta muito. Lá está, a transição de júnior, possivelmente passar a sénior B, sénior B, a equipa B do Cesarense, para ganhar um bocadinho de estofo, digamos assim, para ganhar um bocadinho de experiência, mas não quer dizer que eu cheguem lá, como é óbvio. Claro. Não é só a experiência que conta, há que ter também a qualidade, como é óbvio. Dentro da tua cultura tática, do teu esquema tático, se tivesses que escolher um 11 ao teu critério, qual seria?
o melhor 11? Mas relacionado cá ou A nível global, a nível global? de atletas. Ou seja, se tu fosses uma pessoa, tivesse a possibilidade de escolher aquele 11 que normalmente é colocado pela FIFA, qual seria o teu 11 dentro do teu esquema tático? Ou seja, estamos a englobar-te a ti e tens a capacidade de ter acesso a todos os jogadores disponíveis mundialmente, da era atual e da antiga, e qual seria o teu 11? Dentro do teu, uma vez mais, esquema tático. Claro. Vítor Baía na baliza, sem dúvida. Lateral direito, neste momento, atualmente, Dani Alves. Centrais, Jorge Costa. Para mim, foi uma pessoa a nível, não só por ter sido portista, mas pela atitude que ele tinha dentro de campo, que era tremenda. Aquilo, se tivesse que deixar lá o coração, deixava o coração no jogo. Ricardo Carvalho, a dupla de centrais. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Meio campo constituído, Costinha. Xavi. E João Moutinho. Ronaldo, Messi e o Ronaldo brasileirinho na frente. Sem dúvida, para mim não era muito bom taticamente, não era aquele jogador que a gente possa dizer que é um Cristiano Ronaldo, mas a força dele, porque hoje em dia não é só a força dentro de campo, é a força dentro do balneário também. É um fator importante em que isso se transmite para o campo, mas este seria o meu 11 ideal. Tu que já passaste pelos dois lados de treinador e de jogador, qual é a grande diferença que tu vês de um lado para o outro? Bastante. Nós, quando estamos como jogadores, nós acabamos por não ver o papel do treinador, no sentido de muitas vezes podemos ficar de fora, ou até no banco, ou até jogar numa posição diferente da que estamos habituados e pensamos assim, a única situação que a gente pensa é, não tenho lugar na equipa, ou está-me a colocar naquela posição, eu sou melhor que aquele. Acabamos por não ter essa noção. E lá está, como treinador temos que ter outra visão. Temos que fazer adaptações, mediante outras equipas, mediante a equipa que vamos jogar atualmente no fim de semana, mediante uma lesão, mediante uma expulsão, os ajustes, digamos assim, é dentro disso. Penso que a principal diferença, e no meu ponto de vista, e obviamente a parte psíquica do atleta, que temos que jogar com ele. Nós como jogadores não, como jogadores pensamos em nós, ponto, é só. O que é que tu utilizas normalmente para motivar os teus jogadores desmotivados? Desde conversas em balneário, em que pergunto qual é o problema, o que é que se passa com ele, porque muitas vezes pode não ser um problema em termos de futebol, mas em termos familiares, em termos de trabalho, em termos de estudos, seja o problema que for. Ponho os meus atletas claramente à vontade para falarem comigo de qualquer assunto, de qualquer tema, não tenho problema nenhum. Para além disso, em dias de jogos, em dias de mais importantes, digamos assim, passo muitas vezes em vídeo, em frases expostas nos balneários. O que eu pretendo deles é para que eles se revejam muitas vezes no que fazem, porque muitas vezes não se apercebem do que fazem dentro de campo e muitas vezes fazem coisas maravilhosas em que eles não se apercebem, e como nós estamos de fora apercebemos-nos disso, e que no fundo também acaba por ser o nosso trabalho lá colocado, nosso, que não é só nosso, porque eu costumo dizer, se eles não quiserem, nós não fazemos nada. Se eles não quiserem, nós não fazemos nada. Se eles não estiverem connosco, o treinador pode ser o melhor do mundo, não chega lá. Qual é a maior ligação que tu tens com os teus jogadores e eles contigo? A maior ligação, essencialmente amizade, dentro e fora. Como eu estou com dois grupos,
Eles sabem muitas vezes o que é que eu pretendo dentro de campo. Já nem discutem essa situação. Obviamente que cada vez que entramos num plantel novo, existe sempre aquele sentido de a gente incutir neles a responsabilidade. E depois há a parte da liberdade, em que nós temos que saber jogar isso. E o que é que acontece nessa transição entre responsabilidade e liberdade? O que eu passo muitas vezes no caso dos meus infantis, que é, aqui dentro é à minha maneira, lá fora sou o vosso melhor amigo. E é dentro disso, é dentro principalmente da amizade, do companheirismo. Quais são os teus 3 principais valores como pessoa? Humildade, sem dúvida nenhuma. Responsabilidade. E há uma coisa que eu detesto, que é a traição. Isso não dá. É só uma vez. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é superação e não colocar-te numa situação delicada. Ou seja, é um momento que tu já não estás agarrado a ele, é um momento que já passou, talvez tenhas que ter dado 2 passos atrás para seguir dar 3 ou 4 à frente. Sim. Para além das minhas lesões em termos de futebol, que isso claramente é ultrapassável, foi a situação em que saí do país para trabalhar, em que, posso dizer, não tive muito tempo, mas o tempo que lá estive, passei fome, infelizmente passei. Estás a falar em que país? Espanha, passei fome. Não levei porrada porque não calhou. Tínhamos as condições mínimas para viver, desde teto, tínhamos, isso sem dúvida nenhuma, mas em termos de alimentação e em termos de trabalho foi muito complicado. Muito complicado. Em que área é que foste? Na área da construção civil. Foi uma fase em que o dinheiro falou mais alto e ainda era novo, estava com uns 23 anos por aí e foi uma fase bastante complicada. E como é que te surgiu essa oportunidade que acabou por marcar a tua vida pela negativa? Isto acabou por ser através de amigos que arrancaram também e eu tive a curiosidade de ir, já que se falava em dinheiro e a gente quando é novo, quer queiramos, quer não, acabamos por pensar sempre em dinheiro e foi um dos principais objetivos, ir e poder até ajudar os meus pais, porque nós somos 2 irmãos, eu e a minha irmã, e não é que tenhamos tido dificuldades, mas vivemos dentro do que é possível e ia também no sentido de os poder ajudar e isso infelizmente não aconteceu, mas graças a Deus... Quanto tempo foi? Tive um mesinho, mas foi um mês bastante duro. Como é que te viste livre da situação? Vi-me livre porque assim, o que estava acordado era nós virmos de 2 em 2 semanas a casa, ao qual isso não aconteceu. Fiquei lá um mês inteiro sem vir a casa e ao fim do mês, quando regressei, já não arranquei mais, nem pensar nisso. Chegou. Em que é que te fez crescer esse momento? Fez-me ver a vida de outra maneira. Fez-me ver a vida no sentido de não só a nível monetário interessa. Também é preferível ganhar menos e estarmos perto daqueles que amamos, perto daqueles que nos fazem sentir bem. É preferível isso do que estarmos a sujeitar a certas situações, que foi o meu caso. Ainda há um bocado falaste do teu filho. Exato. O que é que significa o teu filho para ti? É a minha vida. É a minha vida. Que idade é que ele tem? Vai fazer 5 anos em fevereiro. Lembras-te do momento em que o colocaram nos teus braços quando ele nasceu? E o que é que sentiste? Sim, recordo. Para mim foi uma enorme alegria, como é óbvio. Quando se tem um filho é óbvio que se tem a maior alegria do mundo. Sinceramente, o que é que eu senti na altura? Eu acho que aquilo é um misto de emoções. É um misto de emoções, desde alegria, de tudo.
essencialmente isso, mas é para ele que eu vivo. Se tivesses que arranjar uma palavra para ele, qual seria? Amor. Qual foi a pessoa que passou pela tua vida que mais te ensinou? E o quê? Sem dúvida, são duas pessoas, que é o meu pai e a minha mãe, sem dúvida, desde a educação, todos os aspectos. O que é que o teu pai te ensinou, te marcou mais pela positiva? Pela positiva, faz-me ser o que eu sou hoje, que lá está, considero uma pessoa humilde e tento ver as coisas sempre pela positiva. Nem sempre é fácil, porque hoje em dia em Portugal não é fácil vermos as coisas sempre pela positiva, ou porque aparece isto ou porque aparece aquilo, mas foi uma das coisas que o meu pai me ensinou, em ver as coisas de forma positiva, tanto ele como a minha mãe. Se calhar mais a minha mãe, porque tenho uma ligação mais com a minha mãe do que propriamente com o meu pai, independentemente de ser o meu pai, mas costuma-se dizer que as meninas são para o pai e os meninos são para a mãe, mas é dentro disso, dentro do que eu sou hoje, foi o que eles me ensinaram. E a tua mãe, o que é que mais te ensinou? E o que é que ela representa para ti? A minha mãe representa tudo, desde emoções, desde o que eu sou hoje também, desde o lidar com pessoas, porque ela é uma pessoa extremamente comunicativa e já nem tanto o meu pai. O meu pai já é uma pessoa mais resguardada, já não é aquele tipo de pessoa que converse com qualquer tipo de pessoa. É preciso ter mesmo alguma confiança para puxar alguma palavra dele. Felizmente agora sou eu que estou a mudar nesse sentido. Mas a minha mãe, sem dúvida, foi a principal, não desfazendo o meu pai, como é óbvio, a principal pessoa pelo que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Algum dia te passou pela cabeça qual o sentido da vida? Sinceramente, essa pergunta já a fiz várias vezes a mim próprio, mas ainda não consegui encontrar, digamos, uma resposta concreta para isso. Ainda não consegui. Há bocado falaste que o dinheiro não é o mais importante e eu agora vou-te colocar uma pergunta que tem a ver. Se tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo, todos, sem exceção, o que é que tu farias por ti que ainda não fizeste? Por mim, sem dúvida, em termos de futebol, colocarei-me lá em cima, como é óbvio. Isso é uma coisa que nem se discute, é um dos principais objetivos. Tirando isso, obviamente, que olhava pela minha família, punha a minha família no auge, como é óbvio. No auge não no sentido de ser conhecida, mas no sentido de não lhes faltar nada, como é óbvio. Essencialmente era isso, não faria mais nada mais. E se tivesses o mesmo acesso a esses recursos todos, o que é que tu farias pelo mundo, que ainda não está a ser feito? Pelo mundo, isso mais por Portugal, neste sentido. Não discriminando ninguém, mas acho que Portugal neste momento ainda está aquém do que foi em passado. Passado no sentido de trabalho, no sentido de organização, porque penso que nós já melhorou alguma coisa, na minha maneira de ver já melhorou alguma coisa, mas acho que ainda dá para fazer mais, dá para pôr, porque nós hoje em dia vimos as pessoas cabisbaixos. Nós portugueses, eu considero nós portugueses pessoas de cabisbaixos, somos pessoas, não somos como os brasileiros, por exemplo. Os brasileiros fazem festa por tudo e por nada. Nós não. Eu acho que nós pensamos em demasia nos problemas. E tentava alegrar o povo português, sem dúvida. Para finalizar este 1080 segundos, vou deixar uma última questão
ao Hugo que tem a ver, quais seriam as dicas que tu darias às pessoas que estão a pensar seguir a mesma área que tu seguiste? Não sigam. Não, estou a brincar. Conselhos. Se realmente é isso que pretendem, em termos futebolísticos, se realmente é isso que pretendem, lutem pelos objetivos. Façam com que o vosso trabalho seja visto. Façam as coisas com gosto. Não por termos monetários, lá está. Vejam o futebol do trabalho a renascer, no caso do futebol, dentro de campo. Dentro de campo, dá gosto ao fim de uma semana estarmos a trabalhar certo aspecto e chegar ao fim de semana e vermos o que foi trabalhado ali. Isso sim, é o maior gozo que dá em ser treinador, sem dúvida nenhuma. Mas lá está, é o gosto. Não posso ir embora sem colocar esta questão ao Hugo que tem a ver com, em algum momento da tua vida como treinador, houve algum miúdo que tu achasses que não fosse dar nada e deu frutos fantásticos? Como treinador, ainda não encontrei esse miúdo, digamos assim. Sou treinador há pouco tempo, credenciado há pouco tempo, embora já tenha estado sem ter a carta de treinador, mas como jogador, em colegas, já vi, em que jogávamos na mesma equipe e tinha os pés virados para as linhas laterais, digamos assim, e no entanto acabaram por dar o salto, acabaram por lá está, atingiram aquela, ou melhor, deu aquele clique e focaram-se naquilo e realmente deu frutos. Ou seja, não há impossíveis? Não é impossível, claramente que não. Foram 1080 segundos com o Hugo Fiteira. Se quiserem colocar alguma questão ao Hugo, é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Hugo e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Hugo, só te tenho a agradecer por estes 1080 segundos. A você gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre estes vídeos, porque quando está a fazer, automaticamente está a dar sinal positivo aos canais de distribuição, sinal esse que os conteúdos que aqui se falam são interessantes, outras pessoas devem ter acesso aos mesmos e daí ser muito mais fácil o próprio conteúdo chegar a outras pessoas, porque se abrem portas. Se não quiser perder nem este vídeo nem os próximos, é muito simples, basta ir a www.1080segundos.com e subscrever a nossa newsletter. Quando este vídeo sair, ele vai chegar à sua caixa de correio e não vai andar perdido nas redes sociais. Por isso, obrigado uma vez mais por assistir a este vídeo, obrigado Hugo e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.